Na Prever FM, você começa o dia bem informado. No ar, Primeiro Jornal. A primeira notícia, a primeira informação aqui na Prever FM. 6h01. Bom dia, programa número 96. Hoje é segunda-feira, hoje é dia 2 de setembro de 2024. Uma excelente segunda para você, com muita saúde, com muita paz, com muita energia positiva. Comece a semana respirando. Bom dia, Ellen Bravo. Bom dia, Márcio Paes. Bom dia a todos os ouvintes da Prever FM do Primeiro Jornal. Hoje é dia 2 de setembro, hoje é o dia do repórter fotográfico, o profissional que consegue registrar fatos e acontecimentos marcantes, capturando as imagens no exato momento em que os mesmos acontecem. As imagens podem ser de fatos políticos, históricos, sociais, esportivos, culturais, natureza, dentre outros, retratando alegria, sofrimento, dor, esperança, todos os sentimentos, né? Muito legal. Hoje também é o dia de celebrar a beleza, pois esse dia é dedicado aos floristas, profissionais que cultivam flores e alegram e colorem, perfumam o nosso dia a dia. Os floristas são os responsáveis por compor buquês, arranjos e vasos, sempre favorecendo a beleza das flores usadas. E hoje é o Dia Nacional da Kombi. Eu achei essa data muito legal. Foi nessa data que a primeira Kombi brasileira foi produzida. Foi o primeiro modelo fabricado pela Volkswagen aqui no Brasil, antes mesmo do Fusca, e é o primeiro feito pela empresa fora da Alemanha. E no dia de hoje, as seguintes cidades comemoram o aniversário. Blumenau, em Santa Catarina, Ladário, em Mato Grosso do Sul, Leopoldo de Bulhões e Mara Rosa, em Goiás, e Presidente Venceslau, aqui no estado de São Paulo. Que legal. Agora, com relação à Kombi, gente, eu dirigi uma única vez na minha vida uma Kombi, sabe? Confesso a vocês que aquele volante que você tem que ficar quase que debruçado nele não me apeteceu, não, sabe? Não, dizem que é incômodo pro joelho também, né? Que não tem espaço pra perna. Eu não cheguei nesse estágio porque foi uma vez só, sabe? Numa antiga emissora de rádio, quando eu comecei, na Rádio Municipalista, tinha uma Kombi lá e, em uma ocasião, tive que dirigi-la. Olha aí. Foi legal, mas só aquela vez, tá bom? Tá bom, assim, tá só ótimo. pra comemorar. Só pra saber como é que era. Já senti, tá ótimo. Mas é legal, tem gente que é apaixonado por Kombi, né? O meu caçula, o sonho dele, quando criança, fala, quando eu tiver a carta, eu vou ter uma Kombi. Acho que não teve. Até agora, pelo menos. 6h03, agora vamos às manchetes de hoje do Primeiro Jornal. Hoje teremos os principais boletins de ocorrência com o delegado seccional, Dr. Lourenço Talamonte. Setembro Amarelo 2024. Se precisar, peça ajuda. Apagão em São Paulo. Mais de 940 mil clientes em São Paulo e Guarulhos foram afetados. Primeira turma do STF começa a julgar, hoje, segunda-feira, decisão de Moraes que suspendeu X no Brasil. Tarcísio decide agora em setembro, durante esse mês, sobre distribuição de sensor de glicose para diabéticos. Hoje falaremos com a diretora executiva do SARAD, Nilza Martins Ravazoli Brito. E agora vamos saber como é que fica a previsão do tempo nesse começo de semana com Juliana Marques. Bom dia, Juliana. Bom dia. Hoje em Botucatu haverá sol o dia todo sem nuvens no céu. À noite o tempo fica aberto e não há previsão de chuva, embora eu tenha sonhado essa noite que chovia. Olha só, gente. Pra você ver o desejo inconsciente de que a chuva venha. De repente você tá prevendo e não tá sabendo, vai que vem uma chuva. Mas poderia esse seu sonho se tornar uma realidade. É verdade. Estamos precisando urgentemente, né? E além da chuva, muito calor, né? Além da falta de chuva. A temperatura mínima é de 14 graus e a máxima de 31 graus. E começa setembro, e o mês de setembro de 2024 traz uma combinação de temperaturas elevadas e precipitação abaixo da média, acompanhada de variações significativas entre as regiões do Brasil. A previsão indica um cenário climático preocupante, com impactos que podem se estender para diversos setores, incluindo saúde, agricultura e energia. As temperaturas previstas para setembro estarão significativamente acima da média histórica, com elevações entre 3 graus e 5 graus em grande parte da região central do Brasil. No sudeste, o tempo continua seco, praticamente sem chuvas, com temperaturas acima da média no interior de São Paulo e oeste de Minas Gerais. No entanto, as noites permanecem amenas a frias em grande parte da região, com poucas quedas acentuadas de temperatura. É o que a gente vê, né? O dia muito calor, à noite a gente tem até um alívio, consegue dormir melhor porque tá um pouquinho mais frio.
e vai seguir nesse padrão. O ventilador ficou ligado a noite inteira essa noite. Né? É verdade. Mas a temperatura, a partir de amanhã, deve subir mais ainda. Sim. Né? Vamos enfrentar uma onda terrível de calor. E me parece que dia 19 de setembro vai ter um frio novamente, vai cair a temperatura. Quer dizer, a saúde, tudo bem com vocês? Tudo. Tá, a minha imunidade tá falando, é só uma piada pra você? Que coisa, gente. Isso. Que coisa impressionante. Então, os próximos dias serão terríveis, né? Tome cuidado, hidratação, evite as queimadas que continuam acontecendo no Brasil todo. Terrível as imagens que eu vi essa madrugada, porque as coisas continuam acontecendo. Condomínios próximo a matas, né? Que queimou a mata e chegou até no condomínio. Desespero, coisas que a gente via só nos Estados Unidos, na Califórnia, tal, aquelas florestas queimando. Está acontecendo no Brasil. Em filmes futuristas. Em filmes futuristas e tudo mais, né? E aquela história, né? É claro que tem as forças da natureza, o calor excessivo, mata seca e tal, tudo isso. Mas grande parte ainda, por incrível que pareça, é incêndio criminoso. Por incrível que pareça, por mais que se fale, tem que ser punido exemplarmente quem bota fogo em mata, tá? Porque tá difícil. Todo dia você acaba respirando isso, né? Esse cheiro de queimada e tudo mais aqui na nossa cidade. E eu ainda não parei de tirar fuligem ainda no meu quintal. Não, é terrível. Terrível mesmo. A cidade dos Bons Ares também está sendo afetada pelas queimadas. 6h07, vamos agora àquela notícia curiosa, aquela notícia inusitada. Um saruê fez uma visita a uma delegacia de crimes contra animais. Um saruê protagonizou um momento inusitado ao invadir a Delegacia de Repressão aos Crimes contra os Animais do Distrito Federal nesta semana. O bicho foi flagrado pelo próprio delegado-chefe, Jonatas José, que compartilhou com humor que o animal pisou em documentos e fez até xixi na mesa dele. A visita inesperada do saruê, que parecia ter tomado a sala como sua, não durou muito. Após a breve ocupação, o animal foi solto em uma área de mata próxima ao prédio. O batalhão da Polícia Militar Ambiental orienta que, em caso de encontro com animais silvestres, o ideal é acionar a corporação pelo telefone 190. Eu acho que ele estava dando uma dura ali nesse departamento, né? Falou, ó, vocês não estão agindo. O saruê, o gambá, né? Ele entrou e falou, olha, eu vou marcar meu território aqui, porque... O xixi na mesa foi um protesto. Eu tenho certeza disso. Sinal de protesto. O pessoal tem que rever o trabalho que está sendo feito. Porque até o saruê foi lá em loco reclamar. Marcou o território, falou, para vocês lembrarem de mim mesmo. Legal. 6h08 agora. Juliana, me diz, conta aqui pra gente, pra nós e pros ouvintes da Prever FM também do Primeiro Jornal, o que tá sendo falado na internet? Qual é o assunto do momento? A gente sabia que ia dar muito assunto, né? Vem dando, vai continuar dando, que são os debates da capital, né, de São Paulo. E o debate realizado pela Gazeta e o portal My News, no Auditório Gazeta, na Avenida Paulista, na noite desse domingo, foi marcado por ofensas e troca de acusações entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Os 5 candidatos mais bem colocados nas pesquisas, Guilherme Boulos, José Luiz da Atena, Pablo Marçal, Ricardo Nunes e Tabata Amaral, participaram do debate. A mediação foi feita pela jornalista Denise Campos de Toledo, que chamou a atenção dos participantes em diversos momentos. Foram 21 pedidos de direito de resposta e 8 aceitos. O prefeito Ricardo Nunes foi chamado de bananinha por Pablo Marçal e ouviu de volta um tchutchuca do PCC. Boulos foi chamado de invasor por Nunes e de boules por Marçal. Tabata foi chamada de chatábata por Marçal, que também chamou Datena de fujão e ditador. A troca de apelidos levou a mediadora a pedir que os candidatos se chamassem pelos nomes para não gerar um fluxo interminável de pedido de resposta. Mas a tentativa foi inócua. Logo na sequência, Boulos já se referiu a Nunes como ladrãozinho de creche. No final do terceiro bloco, Marçal provocou Datena, que chegou a sair do púlpito e foi em direção ao coach. A apresentadora chegou a chamar por seguranças, mas eles não chegaram a subir no palco e Datena retornou ao seu local. Que coisa, gente. Esse debate da quinta série foi hilário, né? Olha, foi engraçado mesmo. Que coisa. Eu assisti, viu? O nível, né, das acusações. Eu confesso que eu assisti assim, não deu 10 minutos, eu assisti. E nesses 10 minutos, o direito de resposta, acho que umas 10 vezes foram pedidos direitos de respostas, né? Mas foi esse nível mesmo, de bananinha, de fujão. Não, eu não assisti, eu vi só uma cena e pra mim foi mais do que o suficiente. Eu falei, ok, isso resume como foi o debate. Eu fico imaginando o seguinte, né?
o eleitor sério, porque de repente tem gente que gosta desse tipo de coisa. Gente, eles vão ser, um deles vai ser o prefeito de São Paulo, da maior cidade da América Latina. Um deles vai ser o prefeito de São Paulo. E vai levar na brincadeira, na gozação, né? Quando a jornalista dá a bronca neles, ela fala justamente isso. Lembrando que vocês são candidatos à prefeitura. Gente, olha, Vocês não estão concorrendo a síndico do prédio, não, tá? Só pra eu acho que eu não conseguiria ser mediador de um debate desse. Nossa. Sabe? Eu falo, gente, fiquem aí, Eu vai, acho não que, tem jeito. além de tudo, tem que ter muita paciência, não? Que coisa, gente, impressionante. Não, e daí, o pior não é isso, o pior são os comentários depois, desse ou aquele que é favorável a um ou outro candidato, né, das pessoas incentivando. Vai pra cima mesmo. Gente. Não é. Agora, será que esses debates de eleições municipais são mais acalorados do que de eleição nacional? Eu acho tá aparecendo, que né? depende muito. Aonde foi que o candidato deu cabeçada um no outro? Foi lá no Piauí, não, foi na Paraíba. Então, olha só. Na Paraíba que um candidato, o prefeito atual, ele deu uma cabeçada no candidato do PSOL. Chegou perto ali, tinha o logo da Band, inclusive, chegou pertinho do outro e deu-lhe uma cabeçada. Gente, que isso, sabe? Assim, de graça. Não, imagine o último debate para a prefeitura, o último antes das eleições, vai ser feito pela Globo, em todas as capitais do país, né? Nas capitais do país, os principais debates. Né? Imagina o que vai acontecer nesse último debate. Né? Nós já temos outros debates que antecederam a esse de domingo da Gazeta, não tivemos em 2 deles a presença nem de Datena, nem de Ricardo Nunes, nem de Boulos. Justamente para evitar essa baixaria, não concordaram, mudaram-se as regras do debate, mas não adiantou nada. Não adiantou nada, sabe? Foi uma tremenda baixaria. Uma tremenda baixaria. Acho que a única que, assim, teoricamente se comportou até certo ponto moderadamente foi a Tabata, sabe? O restante uma baixaria. Vieram para isso mesmo. Tá? O que eles fazem daí eles cortam o vídeo, né? E fazem a lacração. É isso que está virando. Político hoje adora a lacração. Sabe? Corta o conteúdo, tira do contexto e pega aquela parte da lacração. O pessoal gosta de viralizar na internet, né? Que coisa louca, gente. Infelizmente, é isso que nos espera. Um desses seres será o prefeito de São Paulo. Loucura, né? Eu não vou nem dizer pra onde que tá pendendo, que daí a gente fica até nervoso. Não, e você ouvindo na TV, né? Vendo o horário político na TV, gente. Vamos deixar pra lá, velho. 6h13, vamos falar de futebol, que é melhor? Bora lá. Esporte. Nós tivemos rodada do Campeonato Brasileiro este final de semana e vamos ter mais detalhes com o Botucatuense. Inclusive, alô Lorival, tem gol do Corinthians agora, hein? Corinthians ganhou, gente. Ricardo Mazei, direto de Caraguatatuba, ele esteve no estado do Corinthians ontem, ele é botucatuense e traz o resultado da rodada e também um gol do Corinthians. Muito bom dia, Márcio Paes de Almeida e ouvintes da Prever FM do Primeiro Jornal. Um abraço para Ellen, para Juliana e vamos ao boletim esportivo desta segunda-feira, dia 2 de setembro. A rodada começou no sábado, Cuiabá 2, Criciúma 1 e o Botafogo, líder, venceu Fortaleza, vice-líder, por 2-0. Ontem pela manhã, Cruzeiro 3, Atlético Goianiense 1, Atlético Goianiense é a lanterna do campeonato. O Grêmio perdeu em casa de virada para o Galo no final, 3-2 para o Atlético Mineiro. Tivemos ontem na Arena, fui transmitir Corinthians e Flamengo, 2-1 para o Coringão, no aniversário do Corinthians ontem, 114 anos, uma grande festa na Neoquímica Arena em Itaquera, jogo que eu transmiti pela Caraguá FM. Também tivemos ontem Atlético Paraná 0, Palmeiras 2, gols do Maurício e do garoto Estevão, que hoje se apresenta à seleção brasileira. O Fluminense fez 2-0 no São Paulo, no Maracanã, e aí deixou o Corinthians ainda na zona de rebaixamento, com esse resultado. Juventude 1, Internacional 3, o Inter vai reagindo, ainda tem jogos a menos, e o Bragantino venceu o Bahia por 2-1. O campeonato tem o Botafogo como líder com 50 pontos exato, 48 tem o Fortaleza, 47 o Palmeiras, só que Botafogo e Palmeiras tem um jogo a mais que o Fortaleza, e o mesmo número de jogos do Fortaleza tem o Flamengo, que tem 44 pontos, o time do Tite. O campeonato agora para, Márcio, não vai ter rodada no final de semana que vem. Sem jogos no Brasileirão, apenas jogos que vão ser recolocados na tabela, jogos atrasados. Porque o Brasil joga sexta-feira contra o Equador
em Curitiba, e na terça-feira contra o Paraguai, lá no Defensores del Chaco. Esperando aí uma boa exibição da seleção brasileira de futebol. É isso, Márcio. Um grande abraço para você, para os ouvintes do primeiro jornal da Prever FM em Botucatu. Um alusão especial para Ellen, para Juliana. E eu volto daqui a 15 dias com mais um boletim esportivo aqui direto dos estúdios da Rádio Caraguá FM. Fiquem agora com o gol do Thales Magno, o primeiro gol do Corinthians na vitória de ontem em cima do Flamengo, na Neoquímica Arena, com mais de 45 mil torcedores, e uma vitória fundamental para o Corinthians tentar se livrar do rebaixamento. Bom dia, Márcio. Vem Coringão no ataque, e o Roberto, ele partiu, lateral da grande área para cima do Davi Luiz, fez a finta, linha de fundo, bateu, cruzado, Thales Magno! Faz e fez! Que jogada do Roberto! Ele levantou, a bola foi meio mascada e segurou o Thales Magno de cabeça, meteu no fundo da rede. É isso aí. Parabéns aos corintianos. 114 anos ontem do Esporte Clube Corinthians Paulista. Foi legal, porque no dia do aniversário não seria legal perder, né? Não. Ganhou de 2-1, foi muito bacana. Eu assisti uma parte do jogo, vi esse gol do Thales Magno, inclusive, tá? Um abraço ao Ricardo Mazei, tá narrando bem o Ricardo. Chega na segunda pra passar o boletim pra gente, tá sem voz, né? Eu ia falar, a voz deu até uma falhada. Tá sem voz porque não é fácil, gente, né? Só quem narrou futebol sabe que não é fácil manter a voz, passar boletim para emissoras de rádio depois da jornada esportiva. Mas legal, parabéns aí, então, aos corintianos pela vitória, e o Campeonato Brasileiro tá muito legal, né? Para nós palmeirenses só sobrou isso, então a gente tá se dedicando, ganhamos, e olha, gente, parabéns também ao garoto Estevão, 17 anos, ele marcou um golaço ontem, mas um golaço. Eu nas minhas redes sociais eu coloquei o gol porque foi muito bonito mesmo. 17 anos, se apresenta hoje a Seleção Brasileira, primeira convocação. Muito bom. Meio de semana a gente não vai ter futebol porque nós temos as datas FIFA, né? Sexta e terça-feira, como o Ricardo falou, nós não teremos Campeonato Brasileiro nem Copa do Brasil. Teremos talvez alguns jogos que ficaram atrasados aí no Campeonato Brasileiro, e para deixar todo mundo com 25 jogos, né? Legal. 6h18 agora. E o Abel abriu entrevista no Palmeiras com um pedido de desculpa à jornalista. Abel Ferreira abriu a entrevista após a vitória do Palmeiras por 2-0 sobre o Atlético Paranaense com um pedido de desculpas. O técnico admitiu mais uma vez que errou na reação a uma pergunta após a goleada sobre o Cuiabá na semana passada. Ele relatou: Os desvios cometidos não fazem a regra, nem definem as pessoas. No fim do jogo contra o Cuiabá, no sábado passado, uma hora depois do jogo, liguei para a jornalista Aline Fanelli, me retratei e pedi desculpas. No dia seguinte, nas minhas redes sociais e publicamente, voltei a me retratar. Neste domingo, uma semana depois, estou aqui mais uma vez a pedir desculpa e voltar a referir o que disse no início. Os desvios cometidos não fazem a regra, nem definem as pessoas, declarou. Após a goleada por 5-0 sobre o Cuiabá na semana passada, a repórter Aline Fanelli, da rádio Band News, começou uma pergunta sobre a condição de Mike, que saiu machucado no primeiro tempo. Abel a interrompeu com um tom irritado, desproporcional à pergunta, e declarou: mais uma lesão. Uma coisa que vocês têm que entender é que tenho que dar satisfação a 3 mulheres só. Minha mãe, minha mulher e a Leila. Elas são as únicas que podem me pedir explicação. Os outros podem se manifestar, elogiar, reclamar. O treinador tem que saber ouvir e aceitar. Infelizmente, aconteceram coisas dentro do clube em agosto. A pior delas foram as lesões. Umas que vocês souberam e outras não. Ainda no sábado, o treinador ligou para a repórter e depois foi às redes sociais pedir desculpas. Ele admitiu que foi infeliz e hostil na resposta. Sem jogo durante a semana, o técnico não tinha dado entrevistas até este domingo. Após o triunfo na Liga Arena, antes de responder a primeira pergunta, Abel voltou ao assunto. Lamento tudo o que aconteceu. Realmente podemos aprender mais do que nunca nos dias de hoje o impacto das palavras. A mente mente ou atua. Depende do contexto, depende da intenção de cada um e depende dos pensamentos de cada um. Lamento tudo o que aconteceu e fica aqui um ponto final neste assunto, completou. Mas assim, que não se repita, né?
que as pessoas saibam o seguinte, que o respeito é fundamental em qualquer situação, tá? Principalmente com as mulheres, tá? O respeito é fundamental. E não é a primeira vez que o Abel faz isso e depois pede desculpas. Eu também sou daqueles assim, quando a pessoa pede muitas desculpas é porque ela erra constantemente. E eu sou muito daquela máxima também, né? O pedido de desculpa só da boca pra fora, sem mudança de atitude, são só palavras jogadas no vento. Perfeito, perfeito. Tomara que isso, porque até agora ele tem mostrado bons exemplos, inclusive em atitudes. 2 vezes ele é nervoso com o time, é nervoso com, às vezes, o posicionamento dentro de campo, é expulso várias vezes, só que acabou por aí. Né? Na hora da coletiva ou em qualquer lugar, trate bem todas as pessoas, sendo mulheres, sendo homens, tenha educação. Isso é fundamental. É o mínimo, né? Que a gente espera. Educação. E às vezes a falta de educação, a falta de comprometimento existe dentro de um próprio grupo, tá? E isso a gente tem que identificar enquanto é cedo. 6h21, vamos ao intervalo comercial. Já nós vamos falar de Paralimpíadas no Primeiro Jornal. 6h25, vamos falar das Paralimpíadas? Vamos sim, como já era esperado, o Brasil tá arrasando, né? Que legal, que legal. O 4º dia de disputas das Paralimpíadas de 2024 foi marcado por mais 4 pódios da delegação brasileira que levaram o país à marca histórica de 400 medalhas na competição. Olha só. E o Brasil chegou a 27 medalhas no total em Paris 2024, sendo 8 de ouro, 4 de prata e 15 de bronze. Passou completamente as Olimpíadas, né? Não sobra. O país caiu uma posição no quadro de medalhas e está em 4º lugar, atrás agora de China, Grã-Bretanha e Estados Unidos. Mas 4º lugar é ótimo, né? Ótimo, muito bom. A medalha número 400 do Brasil nas Paralimpíadas veio pelas mãos de André Rocha, que faturou o bronze no lançamento de disco da classe F52, atletas que competem sentados, com a marca de 19,48 metros. O primeiro pódio em Jogos Olímpicos do bicampeão mundial da prova teve emoção de sobra. Longe de atingir seus melhores lançamentos, o brasileiro passou boa parte do tempo em terceiro e precisou aguardar todos os rivais arremessarem para comemorar o bronze. E o stage da França testemunhou ainda o retorno bem-sucedido de um medalhista paralímpico. Ouro nos 200 metros em Londres 2012, Alan Fontelles voltou a correr em alto nível e se classificou à final dos 100 metros da classe T64 para amputados de membros inferiores com prótese, com o tempo de 11 segundos e 22. E Vinícius Rodrigues também avançou à final dos 100 metros da classe T63, com o tempo de 12 segundos e 24, sua melhor marca na temporada. Lembrando que Vinícius Rodrigues participou do BBB esse ano, pra quem assistiu. Ah, eu não sabia. Ele era um dos camarotes da edição. E no tiro esportivo, Alexandre Galgani conquistou uma inédita medalha para o Brasil com a prata na prova na carabina de ar deitado, 10 metros SH2 misto, para atiradores que precisam de suporte para a arma, com 254,2 pontos. E na Arena La Défense, o Brasil subiu mais 2 vezes ao pódio, chegando a um total de 10 medalhas em Paris. O primeiro bronze do dia veio com Lídia Cruz, no 150 metros medley SM4 feminino, prova específica da natação paralímpica que reúne os nados costas, peito e livre. E na última prova do dia, o revezamento 4 por 100 S14 para atletas com deficiência intelectual também garantiu o bronze. E no 150 metros medley da classe SM2, limitação física motora, Gabriel Araújo bateu seu próprio recorde mundial e terminou em 4º. Bom, que legal, gente. A gente fica feliz de saber, né, do desempenho do Brasil nas Paralimpíadas, né? Inclusive com a nadadora aqui de Botucatu, né? Que também conseguiu bronze, né? Conseguiu bronze no último sábado. Orientada pela Amanda Campolin, sabe? Muito legal mesmo. Botucatu também trazendo medalha, gente. Tá aí, como você diz, Botucatu tá no mundo. No mundo todo tem botucatuense, né? Botucudos pelo mundo afora. É isso aí. 6h28 e o Brasil estreia com vitória em busca pelo Hexa no futebol de cegos. O Brasil começou a caminhada rumo ao Hexa com vitória no futebol de cegos. Neste domingo, nas Paralimpíadas de Paris, a seleção brasileira venceu a Turquia por 3-0. Gols de Nonato, 2 vezes em cobranças de pênalti, e Jefinho. O futebol de cegos é disputado na Arena Torre Eiffel.
a mesma que consagrou a dupla brasileira Duda e Ana Patrícia como campeãs olímpicas no mês passado. Foi uma estreia complicada. Eles deram muito trabalho, marcaram forte, jogo difícil. Fizemos 2 gols de bola parada. O mais importante foi estrear vencendo. Isso faz muita diferença. Para mim, é maravilhoso estar aqui, que seja o primeiro de muitos passos para ganhar a medalha de ouro, afirmou Jefinho. Pentacampeão paralímpico, ganhando todos os torneios desde que a modalidade foi incluída nos Jogos de Atenas em 2004, em 28 partidas realizadas em 5 edições, o Brasil não sabe o que é derrota. Com o triunfo na estreia em Paris, já são 22 vitórias e 6 empates. São 57 gols marcados e apenas 6 sofridos. O último na semifinal da Rio 2016 contra a China. O jogo começou com o Brasil dominando as principais ações e com a Turquia na defensiva. Os turcos tentaram parar os brasileiros com faltas. Na cobrança de uma delas, a bola sobrou para o goleiro turco, que cometeu uma infração ao pegá-la com as mãos fora da área. Pênalti que Raimundo Nonato cobrou com perfeição para abrir o placar, faltando 9 minutos para o fim do primeiro tempo. Com a mudança na regra para esta edição paralímpica, a partida perdeu 10 minutos e passou a ser disputada em 2 tempos de 15. Menos tempo para o talento brasileiro. Mesmo assim, a seleção criou as melhores oportunidades da primeira etapa, com boa chance em cobrança de falta de Maicon e depois em contra-ataque com Nonato. Apesar do placar magro de 1-0, o Brasil teve um amplo domínio da partida. As estatísticas do primeiro tempo mostram 9 chutes brasileiros a gol, sendo 5 no alvo, contra 3 dos turcos, com apenas 1 certo. No segundo tempo, logo aos 5 minutos, o Brasil ampliou o placar com um golaço de Jefinho. O brasileiro saiu driblando pelo lado esquerdo da defesa turca e próximo à área. Disparou um fortíssimo chute de bico, sem chance para o goleiro defender. 1 minuto depois, mais um pênalti, agora sobre Ricardinho. E novamente Nonato foi para a cobrança para fazer 3-0 para o Brasil. Os brasileiros ainda têm como adversários na fase de grupos a dona da casa, a França, hoje, segunda-feira, dia 2 de setembro, às 15h30, e a China, amanhã, terça-feira, às 13h30. As semifinais acontecerão no dia 5. Já a disputa do bronze e a grande final serão no dia 7. A gente sabe que vai ter uma torcida muito forte e torcendo contra. O time da França é muito forte fisicamente, corre muito. É fazer o nosso jogo, disse Nonato. Que legal. Boa sorte aos brasileiros. 6h30. A sua cidade no Primeiro Jornal. Vamos agora à participação do delegado seccional de polícia, Dr. Lourenço Talamonte, e as principais ocorrências, um resumo das ocorrências deste final de semana. Bom dia, Dr. Talamonte. Bom dia, Márcio, bom dia, Ellen, bom dia a todos que nos acompanham pela Prever FM. Vou passar aí o resumo das principais ocorrências do plantão da Polícia Civil nesse final de semana. Plantão bem movimentado, com várias prisões em flagrante e captura de procurado. Tivemos prisão em flagrante por violência doméstica em São Manuel, prisão em flagrante por furto em Anhembi, sábado de manhã, prisão em flagrante por violência doméstica, injúria, resistência em Porangaba. Também prisão em flagrante por tráfico de drogas em Pratânia, no sábado à noite. Também tivemos flagrante de violência doméstica em Botucatu, na Vila Nova Botucatu, no sábado à noite. Também tivemos uma prisão em flagrante por furto em São Manuel, no Distrito Industrial 2, nas dependências de um prédio, um depósito da Prefeitura Municipal de São Manuel. O autor do furto foi surpreendido aí subtraindo 57 paralelepípedos da Prefeitura e foi autuado em flagrante delito, conduzido ao plantão da Polícia Civil em Botucatu. Essa ocorrência foi domingo de manhã. Infelizmente, tivemos um acidente de trânsito com vítima fatal na rodovia Marechal Rondon, entre São Manuel e Areópolis. Vítima de 58 anos de idade, aqui de Botucatu. Caminhonete em que estava a vítima capotou, segundo o motorista, furou um pneu, perdeu o controle. Tinha mais 3 passageiros, dentre eles a vítima que faleceu no local. Infelizmente, aí tivemos esse acidente de trânsito com vítima fatal na nossa região. Uma prisão em flagrante por embriaguez ao volante na rodovia Marechal Rondon, em Botucatu, domingo à noite. Então foram esses os principais destaques do plantão da Polícia Civil. Bom dia a todos e uma boa semana. Bom dia, doutor Lourenço Talamonte. Realmente violência doméstica imperando, né? Mais uma vez. Mais uma vez, não só em Botucatu, na região, no Brasil. Hoje
acompanhando a grande imprensa, de madrugada eu vi um caso de violência doméstica de uma delegada de polícia, que ela era há anos já vítima de violência do próprio marido, um tenente-coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro, sabe? E o depoimento dela que ela sentiu na pele o que as vítimas, quando chegavam até a delegacia onde ela é delegada, ela sentiu na pele de procurar uma delegacia para fazer a denúncia. Gente, terrível, terrível, terrível violência doméstica constantemente em nosso país. Alguma coisa precisa ser feita, porque está demais. Não, constantemente. Eu não sei mais o que precisa ser feito, porque, gente, tem de tudo. Tem lei para isso, tem cursos para isso, tem tanta coisa e continua acontecendo, sabe? E nós já trouxemos profissionais da área de psicologia, né? Terapia, inclusive, para o agressor, tudo isso, né? Mas continua crescendo, né? Eu acho que a penalidade e a divulgação, né, de que a violência está acontecendo, que a vítima perca o medo e denuncie, né, que aumente a denúncia. Talvez isso esteja acontecendo, por isso que a gente está tendo mais informações de violência doméstica. As vítimas estão denunciando quando conseguem, né? Porque quando não se tornam vítimas fatais, né? 6h34, Passarinhando inaugura pintura sobre as aves do Brasil. No dia 22 de agosto, o projeto de extensão universitária da Unesp, campus de Botucatu, focado em educação ambiental e bem-estar animal, inaugurou a pintura Aves Brasileiras que Cantam e Encantam. A obra, criada pela bióloga e arte educadora Ana Clara Pavani, foi realizada na parede da EMF Hernani Donato, em Botucatu, localizada na entrada da trilha ecológica. A iniciativa teve o apoio da professora Silvia Mikito Nishida e envolveu um trabalho de 3 meses, contando com a colaboração dos professores Maria Roseli Lourenço e Vinícius Nunes Alves. Durante a cerimônia de inauguração, os alunos do 5º ano apresentaram os estados do Brasil e suas aves símbolos. Ana Clara Pavani explicou que a pintura foi planejada com detalhes reais das aves, mantendo a proporção das espécies, mas de forma lúdica para facilitar o aprendizado. O projeto visa servir como material didático na escola e as crianças participaram ativamente da criação, aprendendo sobre as aves e as cores necessárias para a pintura. O interesse dos estudantes pelo projeto aumentou com o tempo, envolvendo também alunos do 4º ano. Ana Clara relatou que foi gratificante ver a interação das crianças com a pintura e seu entusiasmo em aprender sobre as aves e as cores utilizadas. A participação das crianças na pintura e seu crescente interesse demonstraram o impacto positivo da atividade educacional. O Passarinhando, desde 2019, realiza pesquisas e atividades de educação ambiental em Botucatu e região. Após um levantamento de aves na área próxima à escola que revelou espécies em extinção, surgiu a ideia de criar a pintura na entrada da trilha ecológica. A professora Silvia Nishida destacou a importância de utilizar arte e ciência como ferramentas educativas, enfatizando que a pintura não apenas ensina sobre as aves, mas também torna o aprendizado mais envolvente e divertido para as crianças. Muito legal, né? Muito bacana mesmo, né? A professora Silvia, o professor Vinícius estiveram aqui também no primeiro jornal meses atrás, né? 6h36. Equipe de vôlei de Botucatu vence jogos da Liga de Bauru. Neste domingo, a equipe sub-18 de vôlei masculino de Botucatu conquistou 2 vitórias na rodada dupla da Liga de Bauru. No primeiro jogo contra a Deb Vôlei Bauru, Botucatu venceu por 2-0 com parciais de 25-23 e 27-25 em um confronto muito disputado. Na segunda partida, o time também venceu por 2-0, desta vez contra a equipe do Iacanga. Em publicação no Instagram, a equipe de vôlei botucatuense deu destaque para o levantador Pedro nesse jogo. Parabéns, Botucatu, mais uma vitória. Mas é isso. 6h37. Botucatu passou dos 150 mil habitantes pela primeira vez, segundo o IBGE. Botucatu tem 150.442 habitantes, segundo nova estimativa do IBGE para os municípios em 2024. As estatísticas foram divulgadas na última quinta-feira, dia 29. O número é superior ao censo de 2023. Na oportunidade, o estudo apontava a cidade de Botucatu com 145,2 mil habitantes após as revisões. Essa é a primeira vez que Botucatu alcança e também supera a marca de 150 mil habitantes. Chegamos perto na estimativa em 2021,
quando o IBGE apontou 149,9 mil pessoas no município. A estimativa que revela o total de habitantes considera a contagem de pessoas até o dia 1º de julho de 2024. As informações foram publicadas no Diário Oficial da União. Agora 6h38 e esse final de semana, no sábado, né? Nós tivemos o resultado da grande promoção do Paizão, né? O sorteio da promoção Supertela do Paizão rolou neste sábado aqui na Prever FM. E o sortudo foi o Leandro Fabiano Miranda. Olha lá. Ele garantiu uma Smart Big TV Samsung de 75 polegadas 4K. E a equipe da rádio esteve na residência do Leandro, muita Levou emoção, muita alegria. Que bacana, né? Mais uma grande promoção, coroada de pleno êxito da Prever FM. Muito obrigado a todos que participaram, porque realmente foi muito legal mesmo. E pode ter certeza que já vamos anunciar a próxima, né? Já essa semana aí já é para vocês já ir se preparando já, porque vem 2 promoções aí. Pro mês das crianças. Uma pro mês das crianças, outra pro dia das crianças. Olha só, gente. Eu queria só ser criança nessa hora, né? Nada mais. Cadê a criança que existe dentro de você? Ela pode concorrer? Pode. A minha também quer. Eu quero que a minha criança interior quer muito participar. Que legal, gente, que legal. Enfim, participe sempre da promoção da Prever FM. É muito legal. Aliás, a Prever FM, eu estive no último sábado, lá na inauguração da exposição da BA Meira, né, a carne de Gaia, lá na Pinacoteca. Realmente bastante gente, muito legal, revendo alguns amigos que eu não via há algum tempo, muito bacana, né? E a BA falou da satisfação de ter dado a entrevista aqui com a gente no Primeiro Jornal, e foi muito legal, sabe? A deferência é para com o Primeiro Jornal, com a Prever FM, foi muito legal. Parabéns às pessoas envolvidas, parabéns às pessoas que lá compareceram. Que exposição muito legal e que está sendo levada, vai continuar sendo levada a efeito até novembro aqui na Pinacoteca de Botucatu. Vale muito a pena você também visitar. Fiz até uma tatuagem, mas sumiu já de genipapo. Infelizmente. Era tatuagem temporária. Não, é temporária, mas foi legal, foi emocionante. 6h40, vamos ao intervalo, já voltamos. Lembrando que às 7 horas nós temos horário político, viu, gente? Lei eleitoral, as rádios, desde a última sexta-feira, estão exibindo horário político. 10 minutos agora, das 7 às 7h10, né? E da meio-dia a meio-dia e 10 também nós temos o horário político, fora as inserções na programação. Já voltamos. Primeiro Jornal, Prever FM. 6h44, o SUS promoveu quase 14 milhões de atendimentos psicológicos em 2024. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Sistema Único de Saúde realizou quase 13,9 milhões de atendimentos psicológicos apenas nos primeiros 6 meses de 2024, um aumento significativo em relação aos anos anteriores. Os números demonstram um crescente acesso da população aos serviços de saúde mental. Em 2023, foram realizados 27,9 milhões de atendimentos psicológicos no SUS, um aumento de 23% em relação ao ano anterior, quando 22,7 milhões de pessoas foram atendidas. Nos primeiros 6 meses de 2024, já foram registrados 13,9 milhões de atendimentos, evidenciando a demanda crescente desses serviços por parte da população brasileira. A Rede de Atenção Psicossocial, RAPS, composta por 17 pontos de atenção, é responsável por garantir o acesso a serviços de saúde mental na atenção básica, especializada e hospitalar. O governo federal, segundo o Ministério, destinou mais de 16,6 bilhões de reais à RAPS em 2023, cobrindo equipes psicossociais em diversos serviços como atenção primária prisional, avaliação e acompanhamento de medidas terapêuticas e saúde da família. Para 2024, o investimento previsto é de 17,1 bilhões de reais. Em 2023, o Ministério da Saúde criou o Departamento de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas e iniciou a construção de 200 novos centros de atenção psicossocial, o CAPS, com 150 deles financiados pelo PAC, totalizando mais de 409 milhões de reais em investimento. A gente percebe o crescimento da procura pela saúde mental, sim, né, que é fundamental. E, aliás, daqui a pouco, às 7h15, 7h20, a gente vai ter uma entrevista com o pessoal do SARAD, que é o Serviço de Atendimento e Referência em Álcool e Drogas, porque esse atendimento em saúde mental, álcool e drogas, né,
ele iniciou a construção de 200 novos centros de atenção psicossocial, o CAPS, como a gente acabou de dar a notícia agora, que é fundamental. As pessoas estão precisando de ajuda urgentemente. 6h47. Apagão em São Paulo. Mais de 940 mil clientes em São Paulo e Guarulhos foram afetados. Mais de 940 mil clientes em São Paulo e Guarulhos foram afetados pelo apagão elétrico, ocorrido depois de uma falha na subestação Guarulhos de propriedade da Eletrobras na tarde do dia 31. A falha, que teve início às 17h31, foi sentida por cerca de 650 mil clientes da Enel Distribuição São Paulo na capital e por aproximadamente 292.598 clientes da EDP em Guarulhos. De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, a interrupção causou a perda de aproximadamente 870 megawatts de carga. Por nota, o órgão informou que assim que a falha foi identificada, a ONS, que é a Operador Nacional do Sistema Elétrico, iniciou uma ação conjunta com os agentes envolvidos para restabelecer a energia nas regiões afetadas. A companhia informou que a recomposição da carga começou às 17h33 e que foi concluída em duas fases, às 19h37 para a EDP São Paulo e às 19h58 para a Enel São Paulo. A EDP, responsável pelo abastecimento em Guarulhos, informou que 13,5% de seus clientes foram impactados pela ocorrência. A empresa destacou que, graças a manobras automatizadas de carga, 37% dos clientes afetados tiveram o serviço restabelecido em apenas 2 minutos. Os bairros mais afetados em Guarulhos incluem Vila Galvão, Gopolva, Vila Rosália, Macedo, Parque Continental e Parque Santo Antônio. Segundo a Enel Distribuição São Paulo, a interrupção representou cerca de 8% do total dos clientes na cidade, incluindo as regiões leste, norte e central da capital. A distribuidora informou que restabeleceu o fornecimento de energia gradativamente, atingindo a plena normalização por volta das 20 horas, após a recuperação total das cargas pela transmissora. Eu vi as imagens no sábado à noite pela televisão, Breu, São Paulo. Apenas o farol dos carros é que se mantinha uma pequena claridade naquilo lá. Semáforos desligados, enfim, um caos em mais de 2 horas. E aquela história, quando fala foi normalizado em 2 horas, pode ter certeza que alguns pontos, né, ficam a desejar, que vão reclamar futuramente, né? Verdade. 6h49, a primeira turma do STF começa a julgar nesta segunda decisão de Moraes que suspendeu o X no Brasil. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal começa a julgar na madrugada desta segunda, já começou na verdade, se confirma ou não a decisão do ministro Alexandre de Moraes que suspendeu o funcionamento da rede social X no Brasil. O julgamento será no plenário virtual do STF e os ministros terão até às 23h59 de hoje para inserirem os votos no sistema eletrônico. Além de Moraes, também votam os ministros Carmen Lúcia, Luiz Fux, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Nos bastidores havia uma pressão para que a decisão fosse submetida aos demais ministros e referendada na próxima semana, como informou o blog de Andréa Sadi. Desde abril, o bilionário Elon Musk, dono do X, tem descumprido várias ordens do ministro Alexandre de Moraes de bloquear contas de investigados pelo STF, acusados de afrontar a democracia e a legislação brasileira. Musk também não pagou as multas, que somam até agora 18,35 milhões de reais por descumprir ordens judiciais. O dono do X postou imagens com sátiras ao ministro no próprio X e acabou incluído como investigado no inquérito das milícias digitais, do qual Moraes é relator. A suspensão do X foi determinada até a rede cumprir ordens judiciais, pagar multas e indicar um representante no país. O X fechou o escritório no Brasil no dia 17 de agosto, alegando que Moraes ameaçou prender a então representante legal da empresa no país. É aquela história, em outros países, né? As sanções existem. Na Índia, por exemplo, ele não vai peitar a Índia. Sim. Ele foi peitar o Brasil, né? Achando que aqui é terra de ninguém, né? Mas encontrou também. Eu acho o seguinte, a legislação tem que ser cumprida, né? E a gente tem, se a gente for ficar falando aqui de notícias envolvendo o X, né? Da incitação, inclusive, a muita coisa ruim, né? A gente vai ficar aqui até amanhã, né? Não, e ele parou de funcionar, mas não parou. Muita gente continuou tendo acesso, não sei se você viu, Juliana,
Mas muita gente continuou tendo acesso também, né? Aqui, por exemplo, pelo Wi-Fi funcionava. Eu conseguia acessar, pelos dados que é da Viva eu não conseguia. Nossa, jura, pra mim foi um susto. Eu entrei no app e, de repente, o serviço tava fora do Não ar. Foi chocante, porque a gente deu a notícia, né, que ia sair do ar, mas quando aconteceu foi realmente surpreendente. Não, o meu começou a sair do ar ontem. Começou, assim, não carregava, mas até então, sábado eu tava entrando normalzinho, pelo Wi-Fi de casa ainda. E eu já tô vendo muita gente com abstinência do X. Ah, sim. Que era viciado em ficar tweetando o dia inteiro. Que coisa, gente. O X que eu lembro era da Xuxa. Assim, né? Pois é, então. Será que a Xuxa vai ser penalizada também? Acho que nem lembram mais da Xuxa, né, gente? Ô, coitado. Mas enfim, eu acho que vai dar muito pano pra manga. Hoje, durante todo o dia, vai ser talvez uma das principais notícias, né? Tirando os debates, o debate da capital paulista de ontem à noite. Enfim, talvez seja a notícia que mais vai chamar a atenção da grande imprensa. Sim. Porque tem até as 23h59 para dar um parecer final sobre tudo isso. Tem né? o dia inteiro para rolar muita coisa hoje. Será que o Musk não vai mudar de ideia, não? Ah, não muda, né? Não muda, né? Também acho difícil. Nossa, o brasileiro ama o X. Ele vai perder todo esse público, né? Como dizem, né? O Musk vai perceber o que o público brasileiro é capaz de fazer, né? Que sustenta muitas redes sociais por aí. Que coisa, não, gente? Bom, vamos aguardar. 6h53 e Tarcísio decide em setembro sobre distribuição de sensor de glicose para diabéticos. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tem até a segunda semana de setembro para decidir sobre o projeto de lei 868/2023, que propõe a distribuição gratuita de sensores contínuos de glicose para pessoas com diabetes tipo 1. Especialistas da Sociedade Brasileira de Diabetes destacam à Folha de São Paulo que esses sensores podem reduzir complicações crônicas associadas ao diabetes, proporcionando um monitoramento mais detalhado e constante dos níveis de glicose. Diabetes tipo 1 é uma condição em que o sistema imunológico ataca as células do pâncreas, responsáveis pela produção de insulina, essencial para regular a glicose no sangue. O sensor contínuo de glicose colocado na pele monitora os níveis de glicose subcutânea e gera gráficos detalhados e relatórios sobre as variações dos níveis de glicose ao longo do dia. Carol Mello, coordenadora da SBD, explica que o sensor oferece vantagens significativas em relação aos medidores tradicionais de glicose que utilizam tiras. Ele permite a visualização das tendências dos níveis de glicose, possibilitando a antecipação de variações e evitando hipoglicemias, especialmente noturnas, quando os sintomas podem não ser percebidos durante o sono. Beatriz Scher, uma influenciadora com diabetes tipo 1, relata que a introdução do sensor em sua rotina reduziu significativamente a frequência de hipoglicemias noturnas. Embora tenha obtido o aparelho por meio de judicialização, ela defende a implementação de políticas públicas para garantir o acesso ao sensor, enfatizando que a prevenção é mais econômica do que o tratamento de complicações associadas ao diabetes. E é uma realidade. Né? Agora, 6h55, vamos fazer um intervalo ou tem mais uma? Vamos fazer mais uma? Dá pra fazer mais um minutinho. Desemprego tem menor taxa para trimestre até julho na série histórica, diz IBGE. A taxa de desemprego do Brasil recuou a 6,8% no trimestre encerrado em julho. É o menor patamar para esse período na série histórica iniciada em 2012, apontam dados divulgados nesta sexta-feira, dia 30, pelo IBGE. O indicador estava em 7,5% no intervalo até abril. O novo resultado, 6,8%, veio um pouco abaixo da mediana das projeções do mercado financeiro. Analistas consultados pela agência Bloomberg esperavam taxa de 6,9%. De acordo com o IBGE, o número de desempregados recuou a 7,4 milhões até julho. É o menor número de pessoas procurando vagas de trabalho no país desde o trimestre encerrado em janeiro de 2015. O contingente de desocupados era de 8,2 milhões até abril deste ano. E é uma coisa boa, né? Finalmente o desemprego recuando é no mínimo, uma notícia muito boa de se ouvir. Não tenha dúvida. Nós falamos isso na sexta-feira e é uma grande notícia. Saber que a pessoa volta a ter dignidade tendo o seu trabalho, né? 6h56, vamos ao intervalo e já você vai ficar também com horário eleitoral gratuito. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.